Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste 22º domingo do tempo comum, é um prazer nos encontrarmos outra vez para fazer a nossa catequese. Hoje, lembrando que a igreja celebra o dia do catequista, desses homens e mulheres que estão atentos à comunidade, vivendo na esperança e na fé e anunciando para os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, a bondade e a beleza de seguir Jesus Cristo no caminho da vida. Isso é por demais maravilhoso e eu quero dizer para a comunidade de catequistas que Cristo vos ama muito e Cristo vos quer dentro do seu coração. Bom, o evangelho que proclamamos neste dia é um evangelho bem interessante que vai falar que tem como ponto-chave a humildade. E se você gosta desse nosso trabalho, dessa nossa catequese, dessa nossa alegria do encontro no final de semana, dá o teu joinha, dá o teu like aí, porque a plataforma vai entender que o vídeo é realmente um vídeo de bom conteúdo, que tem um bom conteúdo, e vai apresentar aí para mais pessoas. O evangelho a ser proclamado neste dia, nesse final de semana, é o evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 14. Capítulo 14, versículos 1, aí versículos 7 e 14. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho é bem interessante e tem uma reflexão profunda diante do magistério da igreja, diante dos padres, da patrística, né?
que apresenta este evangelho como uma forma de convite para todos aqueles que estão fora da igreja e que precisa realmente entrar na igreja, porque na lógica nós somos os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos, que precisamos realmente da luz de Cristo. Mas Cristo, no banquete eucarístico, ele se fez o último para nos oferecer uma oportunidade de vida e nos dar aí os lugares que ele irá convidar a cada um de nós. Veja como é interessante. Então, o evangelho que a igreja nos apresenta hoje nos mostra Jesus como um mestre profundo, que transforma um simples jantar, um simples banquete, um simples almoço, numa oportunidade, né, de oferecer lições fundamentais para a vida cristã, para a humildade e a caridade desinteressada, né? Nós lembramos ainda que Jesus continua subindo para Jerusalém, e esta subida para Jerusalém, Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém, sabendo do que já pode acontecer com ele, já sabedor de tudo que vai acontecer com ele, e vai para Jerusalém para dar conclusão a tudo, o seu processo, a sua caminhada, a sua vida. Então Jesus vai aproveitando essas paradas, né? Vamos colocar como paradas, para apresentar lições para aquele povo que o cercava, os discípulos e também os fariseus, né? Aqueles que costumavam chamar Jesus para os jantares, e Jesus começava a observar a cena humana, né? Jesus observa essa cena humana, né, tão comum ainda nos tempos de hoje, né? Nos nossos dias ainda é muito comum a disputa pelos primeiros lugares, né? E essas disputas pelos lugares de honra, a busca por reconhecimento, status e importância ainda leva muita gente a tentar derrubar os outros. Aos seus ouvintes e a nós, ele apresenta um conselho. Jesus torna-se aí o mestre que nos apresenta um conselho e que vai tecendo em fios de ouro toda a sua catequese para que nós também tenhamos a humildade de sermos realmente cristãos. Jesus Cristo diz: a humildade não é uma virtude de autodepreciação ou de falta de autoestima, né? Pelo contrário, é a virtude da verdade. Então, a humildade é a virtude da verdade. Veja como é interessante essa proposta de Jesus Cristo. A humildade como virtude da verdade é reconhecer com serenidade quem somos diante de Deus, né? Nós somos, diante de Deus, criaturas dependentes. Por quê? Porque Deus nos deu tudo, Deus nos oferece tudo, e nós somos totalmente dependentes dele, né? Os dons que recebemos não são nossos, são dons de Deus. E esses dons que de fato recebemos, nós temos que fazer florescer com humildade. Quem somos diante de Deus? Diante de Deus, nós somos criaturas amadas, né? Apesar de dependentes,
mas também dotadas de dons, todos os dons recebidos do Pai. Quem se senta no último lugar demonstra essa verdade, e essa verdade interior, de reconhecer que somos dependentes, de reconhecer que somos pessoas que buscamos realmente a nossa vida como um todo, que depende desse amor de Deus, que depende da bondade de Deus. Tudo o que tenho, né, tudo o que sou, vem de Deus. O meu valor não está no assento que ocupo. Ou seja, nossos valores, né, nossos dons, nossas virtudes, a nossa humildade, não está no assento que nós ocupamos, mas no amor de Deus por cada um de nós. O amor de Deus por cada um de nós. Por isso a liturgia hoje celebra o dia do catequista, fazendo lembrança de que o catequista é esse ser humilde que busca assentar-se no último lugar para oferecer também àqueles o valor da vida em Cristo, o valor da vida na igreja, né? Esta promessa de Jesus é radical. Quem se humilha será elevado. É uma promessa radical, né? É uma lei do reino, né? É uma lei do reino. É o próprio Deus quem, na festa do céu, né? E aí, que cena, que beleza, que maravilha de cena, né? É o próprio Deus na festa do céu, quem dirá para nós, os humildes, né? Amigo, vem mais para cima. Que beleza! Imagine, crie essa imagem na mente e veja como é interessante essa grandeza de Deus para com todos nós, né? Santa Teresa de Calcutá, a mestre da humildade também, uma pessoa humilde, serena, que conviveu com os pobres, né? E soube realmente fazer da sua vida uma lição de amor para com os outros, para com os pobres. Ela vai nos dizer: a humildade é a mãe de todas as virtudes. É a humildade que nos abre espaço para Deus agir em nós. A humildade nos abre este espaço de ação de Deus em nós, né? E também através de nós, ou seja, Deus age em nós e através de nós, para que também a nossa humildade seja modelo e exemplo, né? O oposto à autossuficiência nos fecha em nós mesmos, né? E no final nos isola, né? Como diz ainda o Evangelho, seremos humilhados, né? Isola porque seremos humilhados. Jesus se volta para o anfitrião, o fariseu, e o desafia. Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e acaba com a lógica do toma lá da cá, né? Que dominava e ainda domina, né? Ainda domina a nossa realidade humana, as nossas relações, né? As nossas relações sociais. Domina muito ainda. A caridade com interesse
espera retribuição. É apenas um comércio disfarçado. Veja como é importante e é interessante essa reflexão. A caridade interesseira é um comércio disfarçado de caridade, né? Ao mandar convidar os pobres, os aleijados, os coxos, Jesus quebra todos os paradigmas. Ele revela o coração do Pai, né, que não ama por interesse. Então, Jesus revela o coração do Pai, que não ama por interesse, mas por pura gratuidade. O Pai nos ama por graça, é gratuidade, a graça de Deus, e Ele nos ama a todos, né? O banquete do reino é precisamente para esses, né? Para esses que nada tem a oferecer, né? Nada tem a oferecer em troca, mas que estão abertos a receber o dom gratuito da salvação, né? É mais uma visão interessante. É necessário estarmos abertos para recebermos o dom gratuito da salvação. Veja o que diz Santo Ambrósio, né? E outros padres também da patrística, quanto Santo Agostinho, São Gregório Magnus, eles trabalham também na mesma visão. Mas eu trouxe essa visão de Santo Ambrósio, que eu acho muito interessante. Santo Ambrósio vai dizer: o último lugar representa a humildade de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Buscar os primeiros lugares é um ato de presunção que leva à queda, enquanto o último lugar é o da verdadeira grandeza. Então, caríssimos irmãos e irmãs, sejamos todos nós revestidos da graça de Deus e possamos realmente participar desse banquete de Deus, desse banquete eucarístico, e que possamos oferecer para os pobres aquilo que eles necessitam realmente, que eles busquem o reino de Deus. Essa a proposta, é isso daí que Jesus coloca hoje, porque todos somos pobres e somos dependentes. Nossos dons não são nossos dons, são dons que Deus nos dá para que cada um de nós possa desenvolver, né, dentro dessa realidade de vivência eucarística na Igreja, na Santa Igreja Católica. Deus os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Paz e bem para todos. Tenham um bom final de semana, uma ótima reflexão. E veja o nosso material. Nesse ano nós estamos ouvindo o Evangelho de Lucas. E é muito interessante que você esteja antenado, porque tem um aprofundamento de quase todo esse Evangelho aqui nas nossas reflexões. Veja só que tem o aprofundamento não só do Evangelho, mas também nós temos aí o que pensa a Igreja em relação a esse Evangelho e que pensavam os padres lá no início do cristianismo e o que a Igreja traz para nós hoje. Veja os outros vídeos também que você vai cada vez mais aprofundar a sua fé. Paz e bem para todos.